Su Yang tentou ser um caçador, mas no começo ele era um profissional inútil, até que foi surpreendido por um sistema de trabalho de meio período, onde ele poderia entrar em um monstro e trabalhar por ele temporariamente, então assim Yang conseguiria melhorar suas habilidades. O protagonista não pensou duas vezes e se transformou no chefe dragão negro. A história começa às vésperas do ano de 2076 quando um jogo invadiu repentinamente a realidade. Inúmeras masmorras perigosas acompanhadas por hordas de monstros invadiram o mundo humano. Isso marcou o início de uma crise sem precedentes. Seres poderosos dizimaram impiedosamente a população humana, levando a humanidade à beira da extinção. No entanto, em meio a esse caos foram encontrados talentos divinos e alguns indivíduos foram selecionados. Essas pessoas ficaram conhecidas como caçadores. Esses formidáveis caçadores acabaram resgatando o mundo do ataque monstruoso e inaugurando uma nova era onde a força reinava e a sobrevivência do mais apto se tornou a lei indiscutível. Mas os caçadores também eram obrigados a melhorar constantemente suas habilidades para manter suas posições nessa ordem recém-estabelecida. Em sua busca pelo domínio, esses caçadores se aventuraram nas profundezas de várias masmorras, enfrentando chefes formidáveis e obviamente garantindo tesouros, além de avançar em seus níveis. Essa busca incansável por poder e riqueza significou o começo da era dos caçadores globais. Hoje a Praça dos Caçadores marcou um evento. Essa grandiosa estrutura conhecida por sua imponente altura representava um desafio preliminar para aqueles que buscavam embarcar em uma jornada crucial dentro da sociedade. Para entrar no grupo, os indivíduos precisavam subir 1000 degraus, uma tentativa simbólica que antecedia o despertar de sua classe de caçadores. Entrar com sucesso na Praça dos Caçadores lhe permite a oportunidade de despertar seu potencial e iniciar seu caminho como membros. Estimados, mas nem todo caçador é incrível. Nosso protagonista Suyin é um exemplo perfeito. Ele desce a grande escadaria da Praça dos Caçadores muito decepcionado. Isso porque ele esperava uma classe especial ou rara, mas acabou como um guerreiro, que era o tipo mais básico que você pode obter. As estatísticas de Yang também não eram nada para se gabar. Sua força era 12 e velocidade 10, seu espírito também está em 10. Resumidamente, guerreiros como Yang não têm um grande começo, eles muitas vezes se encontram em desvantagem em combates corpo a corpo e enfrentam um risco maior de ferimentos. Apesar de investir tempo e esforço consideráveis em seu treinamento, eles muitas vezes sentem que suas contribuições são ofuscadas por aqueles com habilidades mais especializadas. Nesse momento, um cara decidiu se aproximar de Yang e começar a zombar, dizendo que tinha ouvido que o prota despertou como um guerreiro. Ele diz que Yang deveria ser feliz pois é o que ele merece. O cara continua dizendo que Yang é um órfão sem dinheiro ou orientação, então nenhuma guilda irá aceitá-lo. De repente o protagonista bate palma como se estivesse tentando pegar uma mosca. Em seguida o herói o chamou pelo nome de Wang Fei e disse que estava feliz por ele se tornar um mago do gelo. Era uma classe muito rara, mas o protagonista acrescentou sorrateiramente que ouviu que os magos têm força física fraca logo após o despertar. O herói sabe que Wang só consegue ameaçar enquanto se esconde atrás de seu esquadrão. Em vez de se aproximar dele como um homem de verdade, foi exatamente isso que Wang fez. Ele pediu seus homens para resolver. Mas nesse momento a dinâmica mudou drasticamente quando um dos membros do grupo de Wang avistou algo que instantaneamente exigiu a atenção de todos. Virando a cabeça, a multidão foi surpreendida ao encontrar a Guilda Caçadores de Espíritos. Esta não era uma guilda qualquer, mas uma potência de nível conhecida em todo o mundo por suas formidáveis conquistas e influência. O choque inicial da multidão rapidamente se transformou em emoção quando eles reconheceram o vice-presidente da guilda chamado Zhao Ming. Zhao Ming é uma figura geralmente vista enfeitando os cartazes promocional da guilda Caçadores de Espíritos. Mas agora ele estava ali em carne e osso. Wang se aproximou da equipe cheio de elogios e expressando abertamente seu desejo de se tornar parte de seu esquadrão. O cara não se conteve em mostrar sua rara profissão de mago de gelo, na esperança de impressionar e garantir uma vaga na academia. Inicialmente seu pedido foi recusado por outro membro da guilda. A garota interrompeu seu avanço e disse que o responsável pelo recrutamento está lá embaixo. Mas Zhao Ming respeita a agitação que Wang e pergunta sua classe. Em seguida ele decidiu dar a Wang um cartão de recrutamento. Testemunhando essa interação, os outros caçadores nas proximidades foram rápidos em entrar na onda. Eles começaram a expressar suas próprias intenções de se juntar à guilda, cada um citando suas profissões e habilidades únicas na esperança de chamar a atenção da equipe, mas a equipe deixou bem claro que sua missão atual não estava centrada no recrutamento.
Então eles aconselharam todos os esperançosos a seguir o recrutamento oficial. Sua resposta foi dada com um tipo de eficiência e profissionalismo que não deixou espaço para mais discussões ou negociações. Mas antes que eles pudessem sair, o protagonista perguntou se eles também estão interessados em guerreiros, mas o jovem só foi ignorado, como se ele apenas fizesse uma pergunta estúpida e perdesse seu tempo. Este encontro, por mais breve que tenha sido, deixou uma impressão duradoura em todos os presentes. Ele mostrou o prestígio e a seletividade da Guilda Caçadores de Espíritos, ao mesmo tempo em que destacou a natureza competitiva do mundo que eles habitavam, mas para o protagonista este foi mais um lembrete dos desafios que ele terá pela frente. Havia definitivamente um tratamento de isolamento para guerreiros como ele, e parecia não atrair nenhum interesse da elite, então ele não podia deixar de sentir que seu destino já estava selado, dada a relutância geral de guildas em aceitar guerreiros. De repente Yang ouviu o motivo do vice-presidente da Guilda Caçadores de Espíritos está aqui. Parece que eles estão realmente planejando invadir o Covil do Dragão Negro hoje e estão usando o portão de teletransporte dentro da praça para chegar à entrada da masmorra. Isso foi uma surpresa porque o Covil do Dragão Negro é a maior masmorra de nível S da cidade. Não tem apenas inúmeros monstros pequenos, mas também está cheio de criaturas da elite poderosa. Mas perder a vida neste mundo não significa que você vai falecer de verdade. Na verdade, eles só perdem o nível e experiência, mas isso continua sendo uma competição mortal entre as principais guildas, especialmente considerando o risco de perder equipamentos raros. Além disso, também tem o chefe mais aterrorizante no Covil do Dragão Negro, conhecido como Atos ou Asas da Chama Negra de nível 99, o protagonista tinha ouvido que até mesmo as guildas mais fortes do ranking S caíram a seus pés. No entanto, algumas pessoas dizem que a guilda de caça ao espírito tem um grande número de caçadores na quarta transcendência ou superior. Além disso, eles nunca falharam no ataque, então nosso prota presumiu que talvez eles realmente possam conseguir isso. Mas Yang também pensa na dura realidade de que ele pode estar destinado a ser um indigente nesta vida. De repente o herói foi surpreendido por uma tela, então erguendo o olhar ele se deparou com uma interface de sistema o chamando de anfitrião de alma perfeito. Foi indicado que o sistema de meio período logo estaria ligado. Essa revelação foi surpreendente, mas nada o preparou para o que viria a seguir. Ao reabrir os olhos, Yang se viu transformado em Atos, o famoso dragão negro de nível 99. Sua nova forma ostentava uma incrível piscina de saúde de 5 milhões de pessoas, além de valores impressionantes de força, velocidade e espírito. O protagonista estava até equipado com talentos que pareciam saídos de uma lenda. A linhagem do dragão lhe deu uma vantagem incrível, o tornando quase impermeável a ataques físicos e mágicos. Com uma imunidade de 80%, seu domínio inato sobre as chamas negras destrutivas permitiu desencadear poderosos ataques baseados em fogo sem qualquer custo, causando enorme dano mágico a seus adversários, sem mencionar sua habilidade de supressão de dragões, que reduziu os atributos de qualquer criatura abaixo de seu nível em 20%. Além disso, seu arsenal de habilidades era nada menos que inspirador. A explosão do dragão poderia infligir dano igual a 300% de sua força, enquanto seu rugido do dragão tinha o poder de atordoar todos os seres dentro de um raio de 300 metros, com valores espirituais mais baixos do que o dele por 5 segundos. A habilidade Olho do Dragão lhe concedeu a habilidade de pesquisar qualquer área dentro de seu domínio, sem precisar de linha direta de visão, adicionando um elemento de onipresença dentro dele. A percepção de suas capacidades deixou Yang em estado de choque. Descrença, ao contrário de um jogador típico de nível 99 que pode se destacar em um atributo. Os atributos do Dragão da Chama Negra estavam fora das paradas, com mais de 3.000 apenas em força, juntamente com suas resistências e habilidades únicas. O protagonista sentiu uma sensação incomparável de poder correndo através dele, um sentimento tão emocionante, e ele não pôde deixar de soltar um rugido poderoso, uma expressão primordial de seu poder recém-descoberto, apesar de saber que sua transformação no dragão negro era temporária. A emoção de experimentar tal poder era incrível. Ele entendeu que se pudesse aproveitar esse poder para derrotar outros jogadores, a experiência e a força adquiridas poderiam ser transferidas para seu corpo original. Essa constatação o encheu de emoção e determinação. Mesmo que sua forma original fosse considerada a menor desejável entre as profissões, essa oportunidade poderia catapultá-lo a novos patamares, permitindo-lhe subir de nível rapidamente e redefinir seu destino neste mundo dominado pelos fortes. De repente o herói notou que os monstros à sua frente estavam claramente afetados por algo.
Em uma inspeção mais detalhada ele percebeu que eles estavam se recuperando dos efeitos posteriores de sua habilidade de rugir de dragão, que Yang havia desencadeado sem querer entre eles. Mas uma figura encapuzada se destacou quando se dirigiu a ele como rei e implorava por misericórdia. Yang percebeu que esses monstros o reconheceram como seu líder, obviamente porque ele estava atualmente encarnando como dragão negro. Então ele supôs o que um ser superior faria e olhou para seus subordinados como seres inferiores. Em seguida Yang ordenou que eles se levantassem. Depois disso o monstro encapuzado elogia por ter tanto poder mesmo nessa fase inicial. E se ele atingir a maturidade sem dúvida esmagará o mundo humano com isso. O protagonista rapidamente lembrou que o dragão estava apenas na fase juvenil, e isso é surpreendente já que todos sabem que um chefe em uma instância tem nível fixo, mas parece que não foi o caso deste dragão negro. Pelo título sugeriu que ele tem chance de ganhar nível. Essa revelação despertou o interesse de Yang, mas sua atenção logo mudou para uma visão mais cativante. Uma bela elfa aprisionada com seus elegantes cabelos prateados e impressionantes olhos vermelhos. Ela estava lutando para respirar sob a influência da aura do dragão. O protagonista notou seu olhar e ela exigiu sua libertação, ameaçando represália da raça élfica. No entanto, o herói ficou mais fascinado do que intimidado. Desde a fusão do mundo do jogo com a realidade, várias raças míticas haviam surgido, e os elfos conhecidos por sua reclusão dentro das instâncias estavam entre eles. Encontrar um elfo era raro e Yang foi cativado pela oportunidade de interagir com um, mas a conversa foi interrompida pela súbita onda de uma perturbação espacial. Um sinal era de que um jogador estava prestes a entrar em cena. A elfa viu isso como a chegada de um salvador, mas ela foi pega de surpresa quando o dragão voltou sua atenção para ela. Esse comportamento incomum intrigou a garota já que o dragão normalmente a ignorava. Nesse momento Yang tinha preocupações mais prementes do que se envolver em brincadeiras com a elfa. Ele estava ciente de que a guilda Caçadores de Espíritos estava a caminho, e apesar de sua reputação de estratégias invictas, Yang duvidou de sua capacidade de superá-lo em seu estado atual formidável. Ainda assim ele lembrou de não subestimar seus adversários porque o excesso de confiança pode levar à derrota. Além disso, a guilda Caçadores de Espíritos não ousaria enfrentá-lo sem um plano sólido. Então, para entender melhor a abordagem da guilda, nosso personagem principal ativou sua habilidade de Olho de Dragão, permitindo que ele supervisionasse os movimentos da guilda de longe. Então ele rapidamente avistou a guilda Caçadores de Espíritos, liderada por Li Dan, um guerreiro do Escudo de Luz Sagrada de nível 98, ele estava acompanhado por Zhao Ming, Qian Yuan, um paladino de cura, e o presidente Thunder. Esta é a principal equipe de ataque da guilda Caçadores de Espíritos e todos estão acima do nível 95. Eles estavam marchando em direção ao seu covil com o único objetivo de derrotar o dragão negro e elevar seu status de guilda para a quinta fase de transferência. O protagonista não podia deixar de respeitar sua ousadia, mas ele estava curioso para ver por quanto tempo sua confiança se manteria. Nesse momento o avanço da guilda foi desafiado por um enxame de monstros mágicos voadores, mas Li Dan, que não se incomoda com essas criaturas menores, calmamente ordenou que seus tanques liderassem a carga. Enquanto o resto da guilda usava ataques de fogo para maximizar sua produção, os membros da guilda o seguiram minuciosamente e despacharam completamente os monstros sem esforço. Enquanto isso, Yang ficou impressionado com a destreza e coordenação da guilda Caçadores de Espíritos. O protagonista reconhece sua força formidável, mas ele decidiu que era hora de subir a marcação e convocou um guerreiro dragão, um gigante que se ergueu sobre o campo de batalha, fazendo com que até mesmo os membros experientes da guilda congelassem momentaneamente. Thunder não foi exceção e foi momentaneamente surpreendido pela aparição repentina do dragão guerreiro e capacidades impressionantes, mas ainda assim ele rapidamente organizou sua guilda para a defesa, igualando até mesmo a elite da guilda. Porém, o dragão guerreiro apresentou um novo nível de ameaça com sua capacidade de teletransportar curtas distâncias, pegando a guilda desprevenida e quase sobrecarregando suas unidades. Em um momento crítico, Li Dan ativou sua barreira de escudo de luz divina, segurando o ataque do guerreiro dragão e protegendo seus companheiros membros da guilda. Enquanto ordenava que os atacantes recuassem, Zhao Ming assumiu sua posição e atacou a guerreiro usando sua habilidade de flecha de tempestade. Ele derruba o guerreiro de elite, demonstrando a flexibilidade estratégica da guilda diante dos desafios inesperados. Apesar do sucesso da guilda, o protagonista permaneceu calmo. Isso apenas provou a ele que um monstro de elite daquele nível poderia definitivamente desafiar a guilda. A elfa, por outro lado, tentou zombar dele novamente por enviar seus lacaios inútil. Mal sabia ela que ele tinha mais alguns daquelas elites para comandar.
O protagonista, surpreendendo completamente a duende, liberou mais 6 dragões de elite na briga. Os membros da guilda não sabiam o que fazer porque não havia registros de que o dragão enviaria unidades atrás deles antes mesmo de encontrá-lo. Então foi definitivamente uma ocorrência estranha. Thunder permaneceu calmo, dizendo que são apenas monstros de elite e ele se especializou em lidar com elites. Então o líder está confiante de que eles poderiam superar isso. Devido à confiança do líder, os membros da guilda roubaram sua determinação. Em seguida, o líder ordenou que tomassem suas posições, priorizando a cura dos tanques, pois eles manteriam o agro até o fim da batalha. Combinando essa tática com seu poder bruto, eles conseguiram dominar. Enquanto isso, Yang assistiu e ficou surpreso com o resultado. Inicialmente ele pensou que usar monstros de elite e pegá-los de surpresa seria suficiente para afastá-los, mas parece que não foi o caso. Eles são mais espertos do que Yang pensava. Mas ainda assim o protagonista não consegue entender por que eles estão tão ansiosos para desafiá-lo, e acha que eles não são fortes o suficiente para derrotá-lo. O herói agora estava em profunda reflexão. Ele ficou surpreso ao notar que a guilda havia decidido ir para outra direção. Isso foi uma coisa inesperada, pois eles estão a poucos passos de distância de conhecê-lo. O protagonista presumiu que deveria haver alguns segredos escondidos na direção que a guilda estava indo. Então, utilizando sua visão de dragão, ele descobriu que estavam indo em direção ao túmulo do matador de dragões. Dentro dele havia um item brilhante que chamou sua atenção. Era o coração do caçador de dragões, um item de missão capaz de negar a conversa do dragão. Percebendo a ameaça que isso representava, uma onda de raiva tomou conta de Yang. Seus subordinados se assustaram mais uma vez, perguntando se ele estava bem, mas ele não se importou com a pergunta, pois sua mente estava mais preocupada com o que está acontecendo agora. Yang percebeu exatamente as estratégias e o que acontece em jogos onde um chefe com resistência quase invencível é enfraquecido pelos jogadores através de certos mecanismos ou itens. Se esse item permitir que o jogador ignore seu talento, então há de fato uma possibilidade de que ele seja derrotado. Mas agora que o protagonista sabe disso, ele não ficaria parado apenas esperando que a guilda adquirissem esse item. Então, com um poderoso bater de asa, ele saiu do covil. Sua ação fez com que os monstros se reunissem, porque vendo seu rei agindo só poderia significar vitória. Então eles aplaudiram quando Yang saiu, e até mesmo a elfa foi pega de surpresa por essa mudança repentina de atitude do dragão. Porque o dragão geralmente espera que os aventureiros cheguem perto de seu covil e nunca sai cedo. Então a forma como ele reagiu foi muito mais preocupante, e era como se o dragão estivesse em fúria. Yang sai da área com velocidade intensa, quebrando a barreira do som e criando uma onda de choque. Enquanto a guilda de caça aos espíritos continuava sua marcha pela instância, o líder expressou frustração com os desafios inesperados que encontraram desde que entraram. Isso não estava no guia que lhes foi dado. Almin, ouvindo isso, especulou que o pavilhão do mecanismo celestial que lhes deu seu guia poderia tê-los enganado. No entanto, o chefe continuou confiante na reputação do pavilhão e a autenticidade de sua estratégia, especialmente quando ele havia trocado essa estratégia usando seu anel do universo. Mas Kia levantou preocupações, dizendo que este local não fica longe do covil do dragão negro. Então, se houver algum acidente, ele espera que o chefe seja alertado. O líder descartou essas preocupações, dizendo que o dragão negro é apenas um chefe em uma instância com poder, e é complacente, como o guia havia afirmado. É apenas um lagarto preguiçoso e dominado. Desde que eles não iniciem um ataque, ele está confiante de que não sairá de seu covil, e eles realmente não devem se preocupar, pois este dragão é apenas um trampolim para sua guilda. Nesse momento, Kian diz que nessa masmorra contém um ovo de Páscoa escondido de uma garota elfa. Ele acrescenta que se você puder resgatar a garota elfa, você não apenas ganhará o favor dela, mas também obterá um passe para o país dos elfos. Quem estava realmente determinada a ganhar a elfa para satisfazer seus desejos. O líder diz que ele poderá fazer isso desde que derrotem o dragão primeiro. Mas seu planejamento foi abruptamente interrompido quando Kian avistou uma grande silhueta no céu. Inicialmente eles o confundiram com um pequeno dragão voador, o que não era uma ameaça de forma alguma. Mas ainda assim isso foi mais uma coisa inesperada que aconteceu, porque os dragões voadores são rotulados como monstros de guarda. Portanto, não há razão para que eles apareçam aqui. Mas assim que a silhueta se aproximou, ela também ficou maior, e agora eles gostariam que fosse apenas um simples monstro de guarda. Infelizmente para eles não foi o caso, pois a verdadeira identidade da silhueta ficou aparente. Era o chefe da masmorra que eles deveriam enfrentar mais tarde. Nesse momento, o choque encheu a cara de todos. A guilda estava diante do aparecimento repentino do dragão negro sem o coração do
caçador de dragões que eles acreditavam ser essencial para sua vitória. A guilda cogitou recuar e vê-lo se acovardar só fez o protagonista sorrir, já que a invencível guilda caçadores de espíritos era apenas covarde sem seus truques. Nesse momento a determinação do líder se manteve ao testemunhar o dragão se preparando para atacar. Antes que o protagonista pudesse liberar sua habilidade, o líder rapidamente usou sua habilidade de relâmpago e, embora não tenha sido o ataque mais poderoso, ele interrompeu com sucesso o ataque do dragão. O chefe então irradiou uma poderosa aura de eletricidade sinalizando sua determinação em enfrentar o dragão de frente. Em seguida ele instruiu firmemente sua guilda que recuar não era uma opção, pois acreditava na capacidade de todos e não há nada que eles possam fazer. Ele acrescentou que embora este dragão seja forte, seus membros da guilda também são fortes, então eles devem voltar à sua posição e se preparar para eliminar este dragão, e se isso não for suficiente para convencê-los, o líder prometeu recompensá-los generosamente, seja com dinheiro ou equipamento, ou até mesmo mulheres. A partir disso o líder recuperou o espírito de todos. Mesmo que o dragão ainda parecesse ameaçador como antes, eles acreditaram nas palavras do capitão e agora acreditavam que poderiam superar tudo. Enquanto isso, Yang estava igualmente animado com o que essa guilda pode lhe mostrar. Já que o confronto com o formidável dragão escalou, o líder rapidamente emitiu comandos para reforçar suas defesas e ofensivas. Ele instruiu Lidan a ativar a barreira de defesa mais forte e chamou os curandeiros para apoiá-lo com a regeneração de mana, visando sustentar sua posição enquanto as classes de suporte se aplicam. Além disso, Zalmin deveria maximizar sua produção, pois eles só precisam fazer uma abertura mesmo que um pouco, porque de acordo com o guia eles não estão longe da tumba do caçador de dragões. Então, enquanto eles conseguirem abrir uma fração de segundo de oportunidade, ainda há esperança para eles derrotarem esse dragão, mas seu planejamento foi abruptamente interrompido quando a cauda do protagonista caiu, causando caos e destruição. Yang estava determinado a não permitir que a guilda tivesse tempo para executar seus planos, mas para sua surpresa, em meio aos escombros e fumaça, uma luz piscou. Em seguida, ataques mágicos vieram ao seu rosto logo depois. Parece que os jogadores ainda estavam vivos e foi tudo por causa de Lee, que montou sua barreira de luz sagrada tripla em cima da hora. Não era característico de um chefe fazer a mudança primeiro, então eles não esperavam que isso acontecesse, mas como um chefe só pode usar uma habilidade de cada vez, eles têm a oportunidade de retaliar. Então Ki invocou uma bênção divina para melhorar suas habilidades de luz sagrada, enquanto outros seguem o exemplo. Com isso, o chefe e Zalmin foram aprimorados e maximizaram seu potencial, preparando-se para liberar todo o seu poder contra o dragão. Nesse momento o protagonista reconhece o poder de execução de uma guilda de nível A. Eles acabaram sendo pegos de surpresa e mesmo assim foram capazes de se preparar para contra-atacar. De repente os dois mais fortes da guilda haviam liberado seus golpes mais devastadores de uma só vez, misturando todas as suas habilidades mais potentes para fazer um ataque altamente concentrado ao dragão. Seu impacto era visível muito além do campo de batalha imediato. O chefe estava confiante de que eles pelo menos conseguiram diminuir a saúde de Atos em 5%, então ele comandou sua guilda para preparar outro ataque, mas para sua surpresa, à medida que a fumaça se dissipa, ele ficou em choque ao ver que os ataques mais potentes da guilda mal arranharam Atos, causando um mísero dano que nem chegou a 1%. Depois disso os outros integrantes pensaram em recuar. Mas o líder pediu que sua guilda persistisse. Ele disse que o dragão Atos não liberará mais suas habilidades e, portanto, eles ainda têm chance de distraí-lo. Depois disso o grupo continuou, mas Ian estava ficando impaciente com a persistência da guilda. O herói diz que eles são como um enxame de mosquitos, então seus ataques nem podem mais prejudicá-lo. Pensando nisso, Yang decidiu acabar com sua resistência com um rugido de dragão devastador que até mesmo o chão iria desmoronar. Os membros da guilda receberam a explosão total de seu poder devastador e deitaram no chão derrotados. Apenas Atos permaneceu de pé. Ele estava orgulhoso, pois parece que nem mesmo uma guilda de nível A é páreo para ele. O líder luta para permanecer consciente e pediu aos membros de sua guilda que se reagrupassem e lançassem outro ataque. Ele acrescenta que o dragão ficará congelado depois de usar essa habilidade. Mas enquanto ele examina o campo de batalha, ele viu que seus membros já estavam incapacitados. Até mesmo os lutadores mais fortes da guilda foram dominados pelo formidável poder de Atos. Ele percebeu que o dragão estava longe de estar imobilizado. Ao contrário das informações de seus guias, o dragão estava em movimento, pronto para atacar novamente sem aviso.
Nesse momento o protagonista soltou um fôlego de dragão, uma habilidade ainda mais destrutiva do que a que ele havia feito. O líder não podia fazer nada além de amaldiçoar esse maldito dragão e prometeu devolver isso 100 vezes mais. Depois disso uma interface do sistema apareceu. Como os intrusos haviam sido completamente eliminados, a distribuição de experiência começaria agora. Para a surpresa do protagonista, a quantidade de XP era esmagadora. Mas era de se esperar, já que ele acabou de eliminar uma guilda formada por jogadores de alto nível que vão do nível 80 ao 99. Logo o herói pôde até ver que está transbordando de experiência. Ele acumulou 990 mil pontos que o impulsionaram do nível 1 ao 20, atingindo o limite de nível da primeira transformação, e devido ao transbordamento de experiência, 40% dele foi perdido. Então atualmente sua reserva de experiência restante está agora em 430 mil. Mas ainda é enorme, e isso significa que seu nível pode continuar a disparar. Ele pode até chegar ao nível 40 da segunda transformação. Além disso, ele tem 200 pontos de atributo não alocados. Então Yang estava pensando em voltar à sua forma original assim que possível, mas antes que o protagonista pudesse considerar. Ele notou que o campo de batalha estava repleto de luzes cintilantes, um sinal claro de quedas de equipamentos dos jogadores de alto nível que ele acabou de derrotar. Em seguida, animado com a perspectiva de adquirir itens raros, o herói os coletou ansiosamente, esperando equipamentos de nível dourado no máximo. Mas para seu espanto, entre os saques estavam itens de raridade ainda maior, uma arma de nível diamante, colar de duendes do vento, botas de fluxo de nuvem, juntamente com um bastão de nível de platina e uma grande espada flamejante. O protagonista reconheceu alguns itens como de Zhao Ming, e achou graça ao pensar na reação de Ming ao perder um item tão valorizado. Apesar de ser um guerreiro e incapaz de usar alguns dos equipamentos, ele sabia o valor do item no mercado negro, e isso poderia render um lucro substancial. Além das armas e armaduras, Yang descobriu uma variedade de poções e pergaminhos de habilidades premium capazes de aumentar suas habilidades, mas o que o empolga ainda mais é que entre esses tesouros estava uma joia sem limites, um item excepcional que poderia remover restrições de nível do equipamento. Esta joia foi particularmente emocionante para Yang. Ela permita que até mesmo um novato de nível 1 pudesse usar equipamentos de nível platina que originalmente exigiam o nível 61. Ainda tinha espada flamejante que normalmente exigia que se estivesse no nível 79. Esta arma não era apenas uma combinação perfeita para sua classe de guerreiros, mas também ostentava atributos incríveis, incluindo um encantamento que adicionava dano de chama aos seus ataques e a capacidade de invocar um gigante de chamas. Esta é uma arma forte de se ter. Assim que o sistema notificou o protagonista de que agora poderia retornar à sua forma original, ele não hesitou em voltar. Em seguida uma luz envolveu a forma de dragão de Yang e no momento seguinte ele se encontrou de volta à sua forma humana e em casa. O protagonista esperava retornar ao local em que estava antes da transformação, mas parecia que o sistema tinha uma abordagem mais conveniente. O protagonista percebeu que não foi um sonho e ele de fato estava no nível 20. Com isso Yang foi direto e distribuiu seus pontos, colocando 100 na força e 50 cada para velocidade e espírito. Normalmente os guerreiros geralmente não adicionam pontos no espírito, mas o protagonista pensou que ele não pode simplesmente seguir o caminho habitual se tem um sistema. De repente, para sua surpresa, no momento em que confirmou a distribuição de seus pontos, uma aura avassaladora irrompeu dele. Era como se a própria essência de seu ser tivesse sido sobrecarregada, desencadeando uma onda de poder que ressoou por toda a sala. Essa manifestação repentina de força foi tão intensa que enviou uma onda de choque através de seus pertences. A experiência serviu como um lembrete gritante do poder bruto que ele agora comandava. O protagonista diz a si mesmo que agora que estava resolvido, a próxima coisa que ele deve fazer é ir ao templo para fazer uma mudança de emprego. De repente Yang percebeu que já estava tarde para fazer isso hoje, então parece que ele não tem escolha a não ser descansar e ir ao templo amanhã para pegar a missão de transferência. Enquanto isso, de volta à sede da Guilda Caçadores de Espíritos, o líder rapidamente provocou uma onda de choque entre os membros. A garota percebeu que seus retornos precoces significavam um dos dois. Ou eles haviam vencido rapidamente o dragão ou enfrentaram uma derrota esmagadora. Eles acreditaram na segunda opção, já que viram que o nível de seus líderes diminuírem. A queda no nível do chefe Shan era de 99 para 90, algo que eles nunca haviam testemunhado antes. Acontece que a guilda sempre se
Orgulhava de sua invencibilidade por suas estratégias. Parece que não havia chance de que eles pudessem ser derrotados. Nesse momento o líder Shan fala que foi enganado pelo pavilhão Tianji. Shan amaldiçoou a estratégia porcaria que lhe foi passado. Ele acrescenta que essa estratégia de mudança foi o que os levou à derrota. Então isso é imperdoável e seus homens também tiveram um impacto, especialmente seu vice-presidente Ming, que não apenas baixou seu nível para 86, mas também perdeu sua arma principal de nível diamante. Min está bastante abalado e seus ferimentos são graves. De repente Qian grita que perdeu suas botas e aquela belíssima elfa que seria sua namorada. Com essa virada de acontecimentos os olhos de Shan brilharam com a fúria de Thunder, um sinal claro da tempestade que estava prestes a ser desencadeada. Então o líder prometeu buscar retribuição contra o pavilhão por sua traição e não descansará até obter resposta daqueles enganadores. No dia seguinte no antigo orfanato, as crianças corriam brincando enquanto os adultos estavam ocupados com suas responsabilidades, tentando manter tudo sob controle. Este dia em particular foi muito mais caótico do que o habitual porque o orfanato recebeu uma quantidade surpreendente de entregas. Haviam chegado pilhas de caixas e pacotes endereçados ao orfanato, o que intrigou a todos, especialmente o idoso responsável pelo lugar, e ele não pôde deixar de se perguntar se havia algum erro, talvez esses bens fossem destinados a outra pessoa, mas os entregadores tinham certeza de que estavam no caminho certo localização. Então eles mostraram a papelada que afirmava claramente que esses itens deveriam ser entregues ao orfanato Ansha e a pessoa que os encomendou foi um jovem chamado Yang. Esse detalhe chocou o antigo zelador porque ele conhecia o protagonista muito bem e estava ciente de que Yang não tinha muito dinheiro, então ele não conseguiu descobrir como o herói poderia se dar ao luxo de enviar tanta coisa para o orfanato. Como o zelador estava perdido em seus pensamentos, sua atenção foi subitamente atraída para um assunto mais urgente. Nesse momento seus instintos parentais entraram em ação quando ele viu uma garotinha brincando perigosamente perto de uma pilha de caixotes. Ele temia que essas caixas fossem tombadas e a garotinha estava prestes a ser esmagada. Infelizmente o velho não conseguia alcançá-la a tempo, mas de repente uma figura avançou com uma velocidade notável pegando o caixote em cima da hora, evitando que caíssem sobre a menina. O socorrista era ninguém menos que o protagonista. Parece que ele é bem amado pelas crianças no orfanato. Elas correram imediatamente em direção a ele no momento em que o reconheceram. O velho estava igualmente animado para cumprimentá-lo e parece que Yang se tornou poderoso, deixando o velho orgulhoso. Mas apesar de sua alegria, a preocupação do zelador com o bem-estar de Yang continuou. O velho realmente se preocupava com os filhos que havia criado. Então ele aconselhou Yang a permanecer cauteloso e priorizar sua segurança. O protagonista só podia oferecer um sorriso desajeitado em resposta, plenamente consciente de que ele era um monstro que os outros deveriam tomar cuidado. Mas Yang ficou sensibilizado com o cuidado e a preocupação do zelador. Como cresceu órfão, ele se sentiu rico por ter alguém que cuidava dele como um membro da família. Então Yang o tranquilizou dizendo que ele não tinha nada a temer. Além disso, ele está indo até o templo agora para mudar de profissão. Isso trouxe uma sensação momentânea de alívio para o velho, mas quando Yang se afastou, o zelador ficou refletindo sobre suas palavras. Logo após sua saída do orfanato, o protagonista fez seu caminho para a mudança de profissão. Ao chegar no local, ele foi imediatamente pego pelo turbilhão de boatos que rondavam o local. O assunto quente do dia foi a notícia chocante de que a guilda Caçadores de Espíritos sido completamente dizimada. Este evento desastroso foi atribuído a um problema com o pavilhão Tanji. As pessoas comentavam que era especificamente uma falha no guia que eles haviam fornecido. A guilda Caçadores de Espíritos havia confrontado o pavilhão, desencadeando um escândalo que lançou uma sombra escura sobre a reputação do pavilhão. Eles eram conhecidos por seus meticulosos e altamente conceituados grupos de invasão, mas estava agora lascado por um erro que parecia fora de caráter de uma organização tão prestigiosa. Enquanto isso, o protagonista se misturava entre a multidão absorvendo as fofocas. Ele reunia informações valiosas. O pavilhão Tanji não era um grupo de ataque qualquer, era uma organização de primeira linha com inúmeros especialistas do quinto escalão. As implicações eram claras. Se houvesse de fato falhas em sua estratégia de raid, o pavilhão logo tomaria medidas para corrigir seu erro. Isso significa que eles mesmos enfrentariam o dragão com suas estratégias para provar que não enganaram ninguém. Isso apenas colocou um sorriso no rosto de Yang e a ideia de enfrentar os membros do pavilhão não o intimidou. Em vez disso, despertou empolgação com a perspectiva do equipamento de alta qualidade. Ele poderia vender como fez anteriormente e ter mais dinheiro, mas nesse momento
Suas linhas de pensamento eram interrompidas mais uma vez por Wang Fei, que não se importa com seu maldito negócio. Foi Wang Fei e seu grupo de ninguém, e com a arrogância habitual de Wang Fei, ele questionou por que Yang ainda continua aparecendo no templo quando sua profissão não é nada além de lixo, e antes que ele pudesse responder, Wang enfatizou que era uma pergunta retórica. Em seguida, Wang disse que iria terminar o que não conseguiu fazer ontem. Ele disse que o prota teve sorte ontem por causa da guilda, mas agora nada poderia ajudá-lo. O protagonista estava confiante e pronta para lhe ensinar uma lição. Também, até porque ele tinha alocado seus pontos e aprendido algumas habilidades. Nesse momento, antes mesmo que Wang pudesse liberar sua habilidade, nosso personagem principal decidiu agir primeiro e lançar punho. Ele golpeou Wang com tanta força que o cara praticamente se tornou uma bola humana. Este ataque do herói quase destruiu Wang e o cara ficou só com 5% de vida. Além disso, Yang diz ao bando de capangas para não mexer mais com ele, porque se fizeram ele é livre para deixá-lo sentir suas mãos como Wang sentiu. Essa proposta não foi agradável e os subordinados decidiram recolher o Wang e correr. De repente o protagonista ouviu aplausos. Nesse momento ele foi recebido por uma mulher vestida de preto. Seu traje lembra uma freira, mas a fenda em seu vestido que revelava suas coxas sugeria que ela era tudo menos isso. Essa garota era uma guia de transição de profissão do templo. Ela fica realmente impressionada com a destreza que Yang exibiu. Em seguida a garota pergunta se havia alguma maneira de ajudá-lo. O protagonista logo mostrou seu desejo de uma transição de profissão, um serviço que ela estava perfeitamente acostumada a fazer, então com um aceno acolhedor ela pediu a Yang que a seguisse para começar a transição. Durante sua caminhada o guia não pôde deixar de notar a aparência de Yang. A mulher presumiu que ele era um recém-chegado ao mundo dos caçadores, mas a velocidade e o poder que ele havia mostrado anteriormente contradiziam essa impressão inicial, indicando que ele era um profissional de nível 20. Essa especulação foi intrigante considerando que a garota nunca tinha ouvido falar de um talento tão jovem antes. Nesse momento sua curiosidade teve que ser deixada de lado porque chegaram ao destino. Nesse momento diante deles estava a estátua do deus da transição, uma figura imponente esculpida em mármore que os ofuscava em sua grandeza. Esta estátua não era apenas uma obra de arte, ela estava imbuída de magia, capaz de detectar a profissão e o nível de uma pessoa. Com base nesses critérios, concluir com sucesso essa tarefa é a chave para passar por uma transição de profissão, um passo crítico para qualquer caçador que deseja avançar em suas habilidades e status. Falando sobre tarefas de transição, isso é categorizado em 4 níveis de dificuldade, cada um projetado para testar as capacidades dos caçadores. Antes que o protagonista pudesse começar, a guia do templo ofereceu alguns conselhos sugerindo que ele tentasse uma tarefa de 3 estrelas. Esta recomendação despertou o interesse de Yang, levando a questionar por que não fazer uma tarefa de 4 estrelas. A guia explicou que tarefas de 4 estrelas são significativamente mais desafiadoras. Embora possa parecer um pouco duro, ela disse que a profissão atual de Yang como guerreiro é considerada fraca, mas essas tarefas exigem conclusão, então por isso não pode ser de 4 estrelas. Além disso, ela enfatizou que as tarefas de transição não são desafios comuns, são compromissos para a vida. Então optar por uma tarefa de 4 estrelas vem com o risco de perder, e ele, entendendo a gravidade da situação, decidiu prosseguir. Em seguida ele estendeu o braço em direção à estátua para descobrir sua tarefa quando um relâmpago encheu a sala. Esse é o sinal de que a estátua estava avaliando sua elegibilidade. Depois disso, várias tarefas de transição apareceram diante dele, cada uma com seu próprio conjunto de desafios e recompensas. A tarefa transição de 1 estrela foi simples. Exigia que ele derrotasse 10 cabeças de dentes afiados de nível 20. O sucesso lhe daria a oportunidade de escolher entre se tornar um guerreiro de carga ou um guerreiro de defesa. Progredindo para a tarefa de 2 estrelas, a dificuldade aumentou ligeiramente, mantendo objetivos semelhantes, mas com a recompensa adicional de um guerreiro de primeiro de nível comum. Em seguida a complexidade aumentou com a tarefa de 3 estrelas, que também prometia um livro de habilidades de guerreiro de nível superior, enriquecendo o arsenal de Yang. A tarefa de 4 estrelas aumentou a vantagem, o desafiando a realizar feitos mais assustadores, mas oferecendo a perspectiva de transição para um senhor da guerra acompanhado por um livro de habilidades de guerreiro de primeiro nível. De repente apareceu uma tarefa de transição 5 estrelas assustadora. Essa tarefa se destacou com sua cor de fundo única e sinistra. Olhando as informações de perto, o protagonista percebeu que estava de fato em outro nível. Isso exigiu que ele se aventurasse na perigosa floresta da Lua Fria.
onde ele precisa eliminar 100 lobos cinzentos comuns de nível 20, 10 lobos selvagens de elite de nível 20 e um chefe de nível 20. Além disso, ele foi impedido de usar qualquer equipamento ou item obtido por meio de presentes ou trocas, aumentando a intensidade dos desafios. Parece um pouco exagero, mas suas recompensas justificam isso. Eles prometem uma habilidade especial e o privilégio de desfrutar de certos benefícios exclusivos do templo. Essa revelação foi um choque para o personagem principal, especialmente porque ele foi inicialmente informado de que apenas tarefas de 4 estrelas estavam disponíveis. Então ele rapidamente se virou e confrontou a freira sobre isso. A mulher prontamente se desculpou pelo descuido, explicando que a grande dificuldade da tarefa 5 estrelas era a razão para ela não ter sido mencionada. É tão difícil que há muitos anos nenhuma pessoa no reino aceitou essa tarefa. Ela acrescenta que quanto aos privilégios específicos só o sacerdote do templo sabe. A guia continua explicando que com o avanço da era de transição a força do limite superior de cada país é determinada pelos transicionistas. Portanto, em vez de deixar que os profissionais em potencial permaneçam presos ao nível 20 para sempre devido a uma escolha errada, tanto o país quanto o templo desaconselharam a tentativa da tarefa 5 estrelas. O protagonista entendeu a lógica por trás disso. A tarefa 5 estrelas representa um desafio extremo. Ele exige que Yang derrube um monstro de nível chefe sem qualquer assistência ou uso de equipamentos recebidos como presentes ou trocas. Essas exigências assustadoras explicam por que muitos optam por se afastar desse caminho, mas ainda assim, o fascínio de ganhar 100 pontos de atributos espirituais e a oportunidade de fazer a transição para um guerreiro demônio despertou o interesse do prota, sem mencionar os misteriosos privilégios do templo que acompanhavam a tarefa. Nesse momento, a guia realmente tentou ao máximo convencer Yang a assumir a tarefa de 3 estrelas, mas o protagonista já se decidiu e apenas agradeceu pelo conselho. Antes mesmo que ela pudesse terminar sua resposta, o sistema confirmou a aceitação de Yang no desafio 5 estrelas. Seu choque foi impagável e tudo o que ela poderia fazer agora é perguntar por que diabos ele faria tal coisa. O protagonista apenas respondeu confiante que era tudo sobre seus sentimentos. Ele sentiu que a tarefa 5 estrelas era a mais adequada para ele. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o herói garantiu que ela não precisa se preocupar com ele falhando, porque ele definitivamente vai completar a tarefa e eles devem preparar o templo, já que ele está muito curioso sobre os privilégios. Depois disso, Yang simplesmente se afastou e desapareceu de vista. A garota, que estava paralisada, logo voltou à realidade e ao pânico. Em seguida gritou com um de seus colegas de trabalho, instruindo a relatar ao sumo sacerdote que alguém foi tolo o suficiente para ousar aceitar uma tarefa 5 estrelas. Ao chegar ao centro de transmissão, Yang se deparou com uma cena inusitada. Uma multidão de caçadores reunidos à toa. Esse congestionamento se deu devido a oscilação de energia. Um raro inconveniente pegou todos desprevenidos, inclusive o protagonista, mas o herói, ao contrário de muitos outros, não ficou particularmente perturbado. Ele não teve pressa imediata para começar sua jornada e decidiu usar a pausa inesperada para planejar melhor sua viagem. De repente, uma garota chamada Shu Yan se destacou na multidão. Seu nítido descontentamento era perceptível e ela disse que uma cidade grande estava despreparada. Sua decepção foi agravada pela tensão indesejada de homens locais. Ela até manda sua irmã Xiao ficar perto e evitar se separar nesse espaço lotado. Xiao, entendendo a preocupação de sua irmã, rapidamente obedeceu, mas sua atenção logo mudou quando ela viu o protagonista entre a multidão. Yang estava calmamente esperando na fila pelo portal. Essa visão inesperadamente aqueceu o coração da garota e ela ficou levemente vermelha. Sua irmã Shu percebeu e perguntou se ela conhecia esse cara. Xiao respondeu que Yang é um colega de classe e eles trocaram juntos de profissão ontem. Mas Shu achou isso estranho porque o protagonista está atualmente na fila de um portal que leva à perigosa selva da Lua Fria. Um destino inadequado para novatos. Xiao ficou preocupada ao descobrir o perigo daquele portal e tentou parar Yang, mas nesse momento uma voz notificou que todos os portões estavam abertos e o protagonista foi rapidamente transportado para seu destino, deixando Xiao em estado de choque e preocupação com sua segurança. Enquanto isso, o herói entrou na selva lunar fria com confiança e rapidamente notou a ausência de outros caçadores. Essa solidão em uma área tão perigosa despertou sua curiosidade. O protagonista presumiu que os outros caçadores talvez tivessem sentido o perigo e o deixou para enfrentar as ameaças sozinho. Suas suspeitas foram confirmadas quando um monstro lançou um ataque por trás. Mas Yang foi rápido em seus pés e driblou o lobo.
O herói, ao encarar a criatura de frente, o reconheceu como seu alvo de busca. Acontece que ele não esperava o monstro aparecer tão cedo e lidar sozinho é realmente complicado, principalmente sem usar adereços e equipamentos. Como esperado, o monstro foi feroz e rápido, fechando a distância instantaneamente. Nesse momento, o herói tira sua longa espada flamejante. Isso parecia um exagero desnecessário, mas Yang só queria usar essa espada com força total o mais rápido possível, já que ele havia gastado uma grande quantidade de dinheiro para usá-la. No início ele pensou que poderia usá-lo imediatamente, já que ele recebeu a gema que ignorou os requisitos de nível, mas sem um slot era inútil. Mas ele ainda tem o longo arco que era de propriedade de Zhao Ming. Se ele for capaz de vender isso, ganhará o dinheiro que perdeu e talvez o próprio Zhao Ming compre de volta. O que é muito engraçado se pensar sobre isso, mas suas preocupações financeiras foram deixadas quando ele estava sob ataque de monstros mais uma vez. Graças a um pergaminho de nível prata, ele ativou uma barreira de carregamento ao seu redor capaz de absorver até 50.000 pontos de dano, o protegendo efetivamente do ataque dos monstros de baixo nível. Então eles continuam a atacar a barreira sem parar, involuntariamente se posicionando exatamente onde Yang pretendia ir. Nesse momento, o protagonista desencadeou um devastador balanço de sua espada, emitindo um turbilhão de fogo que varreu os monstros. Este poderoso ataque permitiu eliminar 15 lobos num só balanço, mas sua busca exigiu que ele vencesse 100 lobos e ele percebeu que caçá-los individualmente seria uma tarefa problemática e demorada. Então, para agilizar esse processo, o prota puxou uma pedra de atração de monstros de seu inventário. Este item único, geralmente deixado por chefes de baixo nível, tinha a capacidade de atrair monstros comuns e de elite, dentro de um raio considerável diretamente para ele. Yang, reconhecendo a vantagem tática que isso apresentava, ativou a pedra jogando no céu, onde ela se quebrou e se soltou. Então imediatamente vários lobos invadiram o lugar de todas as direções, deixando Yang sem ter para onde correr. Mas recuar nunca foi uma opção e o protagonista estava determinado a cumprir seus objetivos de busca de maneira decisiva. Para conseguir isso, ele consumiu uma poção espiritual intermediária, aumentando significativamente seus pontos espirituais, e tirou um pergaminho especial de perícia de batismo de fogo. Este pergaminho permitiu desencadear um devastador ataque de fogo. Essa manobra permitiu que ele cumprisse o requisito de eliminar 100 lobos, mas parece que a pedra de atração se mostrou muito eficaz, pois ele havia atraído todos os monstros da floresta. O protagonista não está preocupado, pois tinha inúmeras quantidades de pergaminhos à sua disposição, então ele pode facilmente responder contra esse grande número de monstros. Enquanto isso, em uma parte remota da Lua Fria, um grupo intrigado de caçadores vagava perplexo pelo silêncio sinistro. Eles estavam acostumados a se defender de criaturas agressivas a todo momento, mas sua jornada de 2 quilômetros não tinha um único monstro. O mistério se aprofundou quando um caçador se lembrou de ter visto um monstro que, em vez de atacá-los, acabou fingindo na direção oposta, um comportamento inédito para os habitantes tipicamente hostis da floresta. Juntando esse comportamento estranho, o caçador mais experiente do grupo deduziu que uma pedra de atração de monstro deve estar em jogo, atraindo todos os monstros para um único ponto. Ele acrescentou que essa é uma tática muito egoísta porque apenas desperdiça a oportunidade de outros caçadores. Depois disso, o grupo estava determinado a enfrentar esse egoísta que quer obter todas as recompensas para si. Além disso, os caçadores querem lhe ensinar uma lição que ele nunca esquecerá. Nesse momento, eles tiveram que adiar seus planos por causa de um ataque repentino. O ataque foi tão forte que o trio sentiu isso mesmo à distância, o que os fez amaldiçoar em voz alta o tal cara egoísta, porque esse nível de magia provavelmente era de um mago de terceiro nível. Então é seguro dizer que o confronto não era mais uma opção. Eles decidiram parar agora e apenas fazer outra coisa. Enquanto isso, o cenário do protagonista era bem diferente. O grande número de monstros que tinha invadido agora não estava em nenhum lugar, nenhum único cadáver restou, e a paisagem ao seu redor não tinha mais vegetação. Este nível de destruição marcou a conclusão de 2/3 de sua tarefa de transferência 5 estrelas, deixando apenas o formidável chefe como o obstáculo final. Nesse momento, uma sensação de antecipação iluminou o rosto de Yang. Apesar de ter que utilizar vários pergaminhos para chegar a este ponto, a tarefa tinha se mostrado menos desafiadora do que ele pensava. Agora, com apenas a batalha do chefe pela frente, ele se perguntou se esse seria o desafio que vinha buscando o tempo todo, e ele ansiosamente fez seu caminho em direção ao seu covil. O destino era a Caverna da Lua Fria, conhecida por ser a morada do temível Lobo Azul.
Sendo um desafio normalmente recomendado para uma equipe de 3 ou mais caçadores de nível 20, nesse momento a poucos quarteirões de distância um grupo de 3 pessoas pode ser visto espreitando por um canto. Eles estão acima do nível 20 e é uma equipe bem completa. Entre o trio estava o mago Zan, o guerreiro Li San e o arqueiro Zhao. Cada um desempenha um papel crucial no confronto contra o chefe. Li San estava particularmente confiante, já que seu irmão Zhao havia comprado uma mistura de força primária que lhe permite sobreviver por um longo período de tempo. Mas Zhao estava cético sobre tudo isso, já que ele tinha acabado de mudar de profissão recentemente e ainda não tentou sua nova habilidade, então ele nem sabe se eles são fortes ou não. Existia um mais motivado do que os outros dois. Ele diz que o Rei Lobo tinha 100% de chance de soltar seu núcleo de cristal, um prêmio que poderia forjar um bastão de nível prata, o que é suficiente para ele usar até atingir o nível 40. Antes de Zan terminar seu discurso, o trio notou uma figura inesperada se aproximando da caverna. Com isso todos os seus olhos se concentram na figura misteriosa, e na verdade era ele caminhando confiante em direção ao chefe. Após uma inspeção minuciosa eles perceberam que esse cara é muito jovem e estava notavelmente sem qualquer forma de armadura, sugerindo que ele poderia ser inexperiente. Ao e Li San queriam pará-lo porque era perigoso entrar só, mas Zan viu isso como uma oportunidade de usar o novato como isca de graça. Enquanto isso eles esperam que ele absorva a primeira onda das habilidades de chefe. Os caras presumem que ele nem poderia sobreviver, então eles irão subir e colher os benefícios. Li San não pôde deixar de admirar a astúcia de Zan, mas infelizmente as coisas não ocorreram como eles tinham planeado. De repente o solo abaixo deles começou a tremer. Este terremoto imprevisto foi o resultado das ações do protagonista. Sua erradicação de um número significativo de lobos na selva da Lua Fria incitou a raiva do Rei Lobo. Ele estava enfurecido com a perda de sua matilha. O trio permaneceu incapaz de entender por que o chefe estava enfurecido com a chegada do novato. Com isso Zan presumiu que o recém-chegado havia atrapalhado todo o seu plano e ele não estava prestes a deixar isso escapar, especialmente quando havia itens para ser reivindicado. Então ele sai do esconderijo tentando reunir sua equipe para se mover agora antes que o chefe mergulhe neles. Ele estava convencido de que o protagonista seria aniquilado facilmente, por isso eles precisavam tomar suas posições para atacar. Mas antes que ele pudesse chegar perto, uma intensa rajada de vento de repente soprou em seu rosto, puxando seu capuz para trás e forçando seu olhar para frente. Ele não podia acreditar no que está testemunhando agora. Até seus companheiros tinham exatamente a mesma expressão que ele. Acontece que o novato que eles achavam que ia ficar destruído inverteu completamente o roteiro ao derrubar o chefe com apenas uma batida limpa. Agora eles percebem que não devem julgar um livro pela capa, já que o garoto é o inferno de um monstro. Nesse momento o protagonista permanece intacto, pois provou que a missão 5 estrelas não era nada além de uma brincadeira de criança.